Então, e o texto motivador? Vamos falar desse cara aí agora. Vamos lá, tela. Você está aqui, ó, diante da sua prova discursiva, pegamos como exemplo aqui, inicial, um exemplo relativo ao CESP, né? Nós temos essa prova aí. Dixon, qual o tema dessa redação? Se o tema não foi dado, você vai ao texto motivador e aos tópicos. Vamos aqui aos tópicos primeiro. Dixon, só para começar. Esse primeiro tópico, importância da Convenção de Palermo. E aí ocorre o seguinte, que você diante desse tema, você fala, Dixon, eu não sei nem o que é Convenção de Palermo. Quem é que sabe? Não é um tema tão comum assim, concorda comigo? Embora seja um texto de atualidades, um tema de atualidades, você não tem o domínio do tema. Ainda que você saiba o que é, você fala, eu sei o que é, mas eu não sei tudo sobre o tema. Não é aquele tema que você acorda e você fala assim, hoje eu vou falar sobre a Convenção de Palermo, né? Ocorre então o seguinte, que o que de fato você vai fazer quando você está diante de um tema que muitas vezes você não tem um domínio ou de repente você sequer conhece. O que você faz? Redige o texto. Ah, professor, essa redação aí, do jeito que ela chega para mim, do jeito que o fiscal distribui, eu devolvo em branco para o fiscal. Já aprenda uma coisa, aluno meu não entrega prova em branco. Professor, nunca, nunca. Mas é a Convenção de Palermo disso. O que você vai fazer? Redigir. Redigir. Quem é que vai te ajudar? Sempre aquela nossa estrutura. A estrutura é composta pelo texto motivador, pelo comando, pelo tema e pelos tópicos. Dixon, tem outra coisa que pode me ajudar no caderno de provas, na prova discursiva? Não só a própria prova discursiva, mas a prova objetiva. A prova objetiva, os textos de língua portuguesa normalmente têm elementos que remetem à redação. Você só não sabe disso. Muitas vezes a gente não vai fazer assim, Convenção de Palermo, a gente coloca na redação discursiva Convenção de Palermo. Eu não vou botar um texto de língua portuguesa sobre Convenção de Palermo, não é isso. Mas eu vou botar lá alguma coisa que tenha a ver com Convenção de Palermo. Exemplo disso, eu boto um tema lá sobre a violência no Brasil. E boto um texto motivador sobre a redução da maioridade penal, um texto na prova de língua portuguesa, né, para você fazer a análise das questões objetivas, eu boto lá um texto sobre redução da maioridade penal, boto um outro texto motivador falando, por exemplo, do índice de homicídios no Brasil. Opa, tudo isso pode ser utilizado como argumento na minha prova, você só não sabia disso. Então, a partir de agora, você já entende essa estrutura composta por texto motivador, pelo tema, pelo comando e pelos tópicos como elementos que vão te auxiliar. E ainda a prova também objetiva. Os textos de língua portuguesa, se a prova for de atualidades e nós tivermos questões de atualidades, pode ser que uma dessas questões remeta à prova discursiva. Se a prova for técnica, as questões objetivas do caderno de provas também podem te auxiliar com alguma informação. Isso sempre acontece, é desse jeito, mas você tem de interpretar e extrair as informações dos textos para poder te auxiliar, das questões para poder te auxiliar aqui. Dá uma olhada aqui. Lembre-se sempre então dessa estrutura. Essa estrutura composta pelo texto motivador, pelo comando, composta pelo próprio tema e pelos tópicos vão te auxiliar muito. Dixon, mas eu não consigo falar nada sobre Convenção de Palermo. Cola na estrutura. Eu não vou nem ao texto motivador ainda. Eu vou só esse cara aqui. Ó. Vou só aos tópicos. Só os tópicos. Dá uma olhada. Primeiro, importância da Convenção de Palermo. Dixon, nem consigo. Calma aí. Eu vou pedir para você sempre fazer isso aqui, identificar palavras-chave em toda a nossa estrutura de texto motivador, comando, tema e tópicos. Nesse caso, a importância da Convenção de Palermo. Dixon, já rodei. Sem nem o que é a Convenção de Palermo. Dá uma olhada no próximo. Crime organizado e direitos humanos. E significa mais nesse caso. Direitos humanos. Depois, medidas de combate, ele quer formas para combater o poder financeiro do crime organizado. Você notou que aqui ele vem e coloca crime organizado. Aqui ele vem e coloca crime organizado. Pô, peraí. Será que Convenção de Palermo tem a ver com crime organizado? Ah, tem. É claro que tem. Os tópicos estão todos atrelados entre si.
um tópico está atrelado ao outro, porque todos eles estão atrelados ao tema, todos eles têm a ver com o tema da redação. Os tópicos são subtemas relativos ao tema que a banca te deu. Então você sempre vai fazer isso. Um tópico pode te auxiliar na resolução do outro. Note então, eu não sei tudo de Convenção de Palermo, o tópico não vai me dar a resposta, né? Mas ele vai te revelar o caminho que deve ser seguido. Então, Convenção de Palermo, será que tem a ver com direitos humanos? Tem a ver com direitos humanos. Será que Convenção de Palermo tem a ver com crime organizado? Tem. Então, embora você não soubesse nada, você já teria como desdobrar essas informações e, no mínimo, chegar nessa prova e falar o seguinte, peraí. Quando a gente fala, então, de Convenção de Palermo, provavelmente foi uma convenção, uma reunião entre alguns países, possivelmente foi uma reunião entre alguns países, para tratar sobre o crime organizado. Era o mínimo que você podia aqui inferir. Para tratar sobre o crime organizado. Você concorda comigo? Né? E também tem a ver com direitos humanos, porque o crime organizado afeta diretamente os direitos humanos. Afeta a vida, a propriedade das pessoas, a liberdade das pessoas, né? A segurança das pessoas. Eu estou falando aqui de direitos que são fundamentais no caso do Brasil, mas que são direitos humanos, né? Vida, propriedade, igualdade, segurança, né? Então, ó, vida, propriedade, segurança, igualdade, liberdade, né? Fraternidade, solidariedade. Então tem tudo a ver com isso, tudo a ver com isso. Um tópico te ajuda na resposta do outro. O último tópico ele fala do poder financeiro, ele quer formas de combater o poder financeiro do crime organizado. Será que então o poder financeiro do crime organizado é realmente uma coisa para se preocupar? Claro que é, porque é a principal ferramenta do crime organizado. Quando você tem dinheiro, quando você tem poder financeiro, você consegue lavar dinheiro, você consegue comprar coisas como drogas, armas, carros para fazer outros furtos, roubos. Você consegue também montar organizações, montar empresas de fachada e você consegue comprar pessoas, você consegue comprar agentes públicos, agentes de empresas privadas que trabalham, por exemplo, em telefônicas, em empresas telefônicas, por exemplo, isso pode te render muita coisa também, né? Como escutas ilegais, entre outras coisas. O crime organizado é uma empresa do crime. Olha como os tópicos te auxiliam. Não é que ele vai te dar a resposta pronta, mas ele vai revelar para você caminhos. A partir de agora, essa estrutura sempre vai te ajudar muito. Eu nem li o texto motivador, mas agora a gente vai lê-lo. Vamos lá. Nos últimos anos, o mundo foi colocado diante de uma realidade nova. Os sindicatos do crime, está aqui, ó, os sindicatos do crime. Ele está falando aqui das organizações criminosas, as OCRIMs. Você vai identificar palavras-chave. Ultrapassaram as fronteiras geográficas. Quando as organizações criminosas, deixa eu colocar essa sigla aqui direito, só para você já ir entendendo que a gente vai falar de sigla e que é assim que funciona o negócio. Beleza? Então, plural de siglas vai ser feito desse jeito. Não vai ser feito assim, ó. Não vai ser feito assim. Tá errado isso aqui. Apóstrofo não. Beleza? Bom, vamos lá. Ultrapassaram as fronteiras geográficas. Quando você sai da fronteira geográfica dos países, quer dizer que você vai de um país para outro país. Eu estou no país A e vou para um país B. Legal. Com os objetivos de obter maiores resultados nas operações delituosas e assegurar proteção e impunidade aos seus agentes. Em razão disso, a comunidade das nações entendeu a importância da criação de acordos internacionais para uma ação conjunta contra o crime transnacional organizado. Tá aí. Ele não precisava falar mais nada para mim. Eu já sei o que foi a Convenção de Palermo. Ele precisava me dar só isso aí até agora. Mas ele não estava satisfeito. No ano de 1998, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, determinou a criação de um comitê de trabalho com o fim específico de elaborar uma convenção internacional para enfrentar esses crimes. A famosíssima Convenção de Palermo. Em dezembro de 99, realizou-se em Palermo, Itália. Professor, isso eu sabia, que Palermo era na Itália. Uma reunião para a assinatura da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. A Convenção de Palermo, que identificou que os países estão diante de um gravíssimo problema que só pode ser resolvido, eliminado, mediante uma ação conjunta da comunidade das nações. Tá aí. A gente já sabe, então,
que essa convenção foi realmente uma reunião entre os países para enfrentar esses crimes, para bolar soluções, né, para lidar com o crime organizado transnacional, que vai de um país para o outro. Essa convenção, que foi adotada pela ONU em novembro de 2000 na Assembleia Geral do Milênio, é suplementada por 3 documentos que abordam áreas específicas de atuação do crime organizado. Ele te dá a atuação específica do crime organizado. Quando ele fala sobre isso daqui, o protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças. Tráfico de pessoas, isso aqui é contra a liberdade, ele está me falando sobre direitos humanos. Protocolo contra o contrabando de imigrantes, está aí, ó, por terra, ar e mar. Isso aqui é contra a liberdade, contra a vida. Então, a vida, propriedade, segurança, igualdade, liberdade, o VNPCIL. Protocolo contra a fabricação ilegal do tráfico de armas de fogo, incluindo peças e acessórios. Isso tem tudo a ver com a vida, com a liberdade. E depois ele fala de corrupção. Crime organizado tem a ver com corrupção. Nem vou ler o resto do texto. E agora? Você consegue falar para mim já sobre a Convenção de Palermo? Professor, agora eu consigo. Você não sabia nada de Convenção de Palermo, você está saindo daqui pós-graduado em Convenção de Palermo. Muitas vezes o texto motivador ele não é tão bom quanto esse. Ele não te dá a resposta como esse daí te deu. Muitas vezes ele esconde algumas informações. É importante que você sempre veja o texto motivador como um elemento que vai te auxiliar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O texto motivador não é o tema da redação. Não é o tema da redação. O tema da redação é, de fato, como a gente lê o tema da redação, e a gente já sabe que o tema é o crime organizado transnacional e que a Convenção de Palermo é exatamente para combater esse crime organizado transnacional. O que eu quero que você entenda é que o texto motivador ele te dá muita informação sobre o tema, mas ele não é o tema. Dixon, mas eu já tive aula com um professor e falou para eu nem ir ao texto motivador. Esquece essa história. Esquece, você vai ir ao texto motivador sim. Ah, mas ele falou que o texto motivador pode me confundir. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque você vai usar disso daqui que eu estou falando agora para você. Agora você já entende todo o processo aí estrutural de um comando de uma dissertação discursiva, de um enunciado de uma dissertação discursiva. E aí ocorre então o seguinte, ocorre que a banca vai te dar um texto motivador e vai te dar um tema. Eu falei para você lá nos elementos da dissertação que o tema é o assunto a ser abordado. Então se a banca te dá um tema, você redige sobre aquele tema. E o texto motivador ele vai te dar elementos sobre o tema. Mas o texto motivador não é o tema em si. Exemplo disso. Vamos supor que eu coloco para você um texto motivador assim, falando do pior presídio no Brasil, presídio de Pedrinhas, falando lá que as condições de insalubridade são péssimas, falo para você ainda que há morte de presos, que há um abandono material por parte do Estado e psicológico também, falo para você que são várias as rebeliões e que muita gente acaba morrendo e que realmente é um grande desrespeito aos direitos humanos. Então esse texto motivador fala só sobre o presídio de Pedrinhas. E eu boto um tema para você assim, ó, o sistema prisional brasileiro em questão. Esse é o tema da redação, o sistema prisional brasileiro em questão. Tem muita gente que vai pegar esse texto motivador que fala sobre o presídio de Pedrinhas e vai redigir o texto somente sobre o presídio de Pedrinhas. Tá entendendo isso? Esse cara que redige o texto somente sobre o presídio de Pedrinhas, ele foge ao tema. Nota 0 para ele. Isso é fuga ao tema, a gente viu no seu edital. Isso é fuga ao tema. Por quê? Porque o tema pede para você falar sobre o sistema prisional brasileiro. Então você tinha de falar sobre o conjunto de cadeias no Brasil, sobre o que está afetando o conjunto de cadeias do Brasil, sobre os desafios diante desse conjunto de cadeias do Brasil. Você não tinha de se referir a uma única prisão. Ele te deu lá como exemplo o pior presídio para você ver que basicamente a gente tem isso se repetir em vários dos presídios no Brasil. Mas a gente tem presídios aqui também que são exemplares, como o de Joinville, em Santa Catarina, que é considerado o melhor presídio do país. Então entenda que o texto motivador não é o tema da redação. Ele vai te dar elementos que você pode usar no seu texto, muitas vezes. Mas você vai redigir sobre o tema. O tema é o assunto que vai ser tratado. Então foque no tema. Mas o texto motivador vai ter a ver com o tema. Sempre vai te dar ideias relativas ao tema. Mas a dúvida que não quer calar, Dixon, quanto ao texto motivador, eu poderia fazer uso dessas informações do texto motivador na minha prova? Já te falei que sim. E não só vou te falar que sim,
Eu vou falar que você deve usar. Ah, mas outro professor falou para eu não usar. Eu estou falando que é para você usar. Não estou falando assim, você pode usar. É para você usar. Entenda isso. Dixon, então você está me afirmando de fato que eu vou fazer uso das informações do texto motivador na minha prova? Estou falando isso para você. Ah, mas um professor X falou, esquece essa história. Você vai fazer uso. Sério, sério. Dá uma olhada aqui. Apresento a você o famoso padrão de resposta. Esse padrão de resposta, eu digo, por que você não trouxe aí uma da Funiversa? Por que você trouxe um padrão de resposta divulgado pelo CESP? Adivinha? Porque a Funiversa não divulga padrões de resposta. Deveria. Deveria. Não são todas as bancas que o fazem. O CESP sim divulga o padrão de resposta. O que é o padrão de resposta? O padrão de resposta, ele foi feito por um cara que entende muito do tema. Se você vai fazer uma prova técnica sobre direito constitucional, e aí ele cobra lá a parte relativa à assistência social, quais os objetivos da assistência social no Brasil de acordo com a Constituição Federal? Aí você pega lá o artigo, salvo engano, eu não me recordo agora se é o 206, mas eu vou falar depois para você qual é. Aí você pega lá e fala sobre isso, e fala exatamente sobre isso na sua prova. Essa prova, quem faz essa prova é um professor que entende muito de direito constitucional e ele já faz um padrão de resposta. Esse padrão de resposta, ele é replicado para os corretores. E o padrão de resposta, o que de fato ele é? Ele é um modelo, né, relativo aí à resposta de um texto. Ocorre que ele não é obrigatório, mas é muito bom que você se aproxime do padrão de resposta. Por quê? Porque o corretor, ele se baseia muito no padrão. Ele vai se basear muito no padrão de resposta. Muitas vezes, quando a redação é técnica, embora a banca fale para você que são dois corretores, não é. É um único corretor e esse corretor é um corretor da gramática. Como esse corretor faz a correção do seu texto? Ele pega o padrão, se inteira do tema e tenta, por meio do padrão de resposta, encontrar palavras-chave que tenham a ver com o que o examinador colocou no padrão de resposta dele. Porque ele não domina um tema. Então ele tenta encontrar alguma coerência, mas sempre remetendo ao padrão. Então, quanto mais próximo, embora não seja obrigatório o padrão de resposta, quanto mais próximo do padrão, melhor para você. A sua banca não vai divulgar o padrão para você provavelmente, o IBRAE não vai fazer isso. Mas os corretores vão ter padrões, eles vão se orientar com padrões. Ainda, a não ser que a Funiversa fale agora, não, agora a gente é IBRAE, a gente vai respeitar a lei, porque ela nunca respeitou, né? Nunca foi uma boa banca, já estou te adiantando, professor, não me fala isso não, porque eu já estou com um problema no coração, né? Mas eu poderia te dar uma notícia pior. Vamos deixar o IBRAE que tá bom desse jeito, poderia ser INAS do Pará, né? Imagina, né, se fosse INAS do Pará, aí você não, professor, não faz isso não, porque eu já sou concurseiro, eu já estou na miséria, já gastei um dinheiro enorme para me preparar para essa prova da nova CAP aí e a banca não está realizando. Já foram 4 momentos, né, pessoal, de cancelamento nessa prova aí, só para você ter uma ideia, né? Essa prova que ia ser aplicada pelo INAS do Pará, nem sei mais o que vai acontecer. Então vamos deixar aí o IBRAE, né, que está bom demais para a gente, né? E aí ocorre então o seguinte, isso vai ser replicado para os corretores. E os corretores são corretores da parte gramatical e eles vão se orientar pelo padrão de resposta. Embora a sua banca não divulgue padrão de resposta, a não ser que ela queira mudar realmente, ela de fato vai divulgar para os corretores. Então é muito bom que você siga o padrão de resposta, concorda comigo? Quanto mais você se aproximar, e como você vai fazer, eu já falei para você. Eu vou pensar sempre nos direitos humanos, eu vou pensar na vida, na prioridade, segurança, na igualdade e liberdade, eu vou respeitar o direito dos outros, né? Aquela história que a gente já viu. Voltando para cá, nós temos aí um padrão de resposta e esse padrão de resposta é um modelo. A banca às vezes faz o padrão em um único parágrafo, ela não faz, aqui ela fez em 2, mas às vezes faz em um único parágrafo. Muitas vezes ela fala para o examinador, né? Espera-se que o candidato fale sobre isso. Então, quando o tema é técnico, cara, o padrão de resposta, ele realmente é uma grande referência aí para o examinador. E quando ele é de atualidades? Tá aí. Dixon, você falou que eu devo falar do texto motivador. Sabe por quê? Esse padrão de resposta foi divulgado agora para a prova de professor. Na verdade, foi divulgado em 2017, desculpe, né? Foi divulgado no ano de 2017 pela banca CESP. E, olha só, era uma prova que falava
sobre a revolução técnico-científica, beleza? E as consequências dela na vida da sociedade. Dá uma olhada aqui porque eu peço para você citar o texto motivador. Esse é um padrão, divulgado pelo CESP. Divulgado pelo CESP. Dá uma olhada aqui, ó. Conte aqui comigo. De baixo para cima, linha 1, 2, 3, 4. Tá vendo aí? Vamos lá. A banca te deu tópicos. O último tópico aqui na linha 5, de baixo para cima. Alternativas possíveis para o enfrentamento dos problemas emocionais suscitados pela vida moderna. Esse aqui era o tópico 3. Esse era o tópico 3. O tópico 2 está aqui e o tópico 1 está aqui. Legal. Então a banca normalmente quando ela te dá tópicos, ela vai lá e coloca para você as respostas prováveis dos tópicos. Por que eu falo para você citar? Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, linha 4 de baixo para cima. Espera-se que o candidato parta da própria ideia transmitida pelo texto motivador. Isso aqui estava no padrão de resposta para orientar o nosso corretor. E isso aqui foi divulgado. Mas isso é divulgado em vários textos motivadores do CESP, em vários padrões do CESP. O CESP retoma o texto motivador e fala, ó, esse texto motivador, embora ele não seja obrigatório, você tinha de partir dessa própria ideia que foi transmitida lá. E ele fala aqui, qual seja essa ideia? A importância de profissionais, pais e escolas estarem atentos, isso foi dado no texto motivador. Então o Dixon não está falando que você pode, o Dixon está falando que você deve. É para você fazer isso. Tranquilo? Eu vou usar elementos do texto motivador na minha prova. Dixon, então eu vou pegar, copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V? Não, isso aí você não pode fazer. Eu posso utilizar as ideias do texto motivador, mas eu vou reescrevê-las. Ah, mas ele citou lá, por exemplo, isso aqui, que a revolução técnico-científica trouxe grandes benefícios à sociedade. Eu não poderia falar desse jeito na minha prova? Claro que poderia, do jeito que ele colocou lá. A revolução técnico-científica trouxe grandes benefícios à sociedade. Posso colocar desse jeito? Posso. O que você não pode fazer? Pegar, por exemplo, trechos inteiros, muito grandes, 3, 4 linhas, um parágrafo inteiro, do jeito que esses trechos foram dados, do jeito que esse parágrafo foi dado, você pegar desse jeito e colocar na sua prova. Isso não pode. Agora, você utilizar palavras do texto motivador, não tem problema nenhum. Você pegar lá uma frase, uma oração que foi dada no texto motivador e colocar na sua prova, não tem problema nenhum. Agora, pegar um parágrafo do jeito que ele foi dado e colocar esse parágrafo inteiro com 3, 4, 5, 6 linhas, não, aí não dá. Isso não dá. Use a técnica da reescrita, você conhece várias formas, a principal delas é a paráfrase. Falar a mesma coisa por meio de outras palavras, né? Agora você vai arrebentar nessa prova, né? Dixon, agora eu vi uma luz no fim do túnel, né? Legal. Para a gente fechar essa informação aqui, eu quero que você fique atento a uma coisa. DDD de número 1, facilitação. Dixon, não sei nem o que é DDD. Se você nunca foi meu aluno, DDD é dica do Dixon. Beleza? Bem intuitivo, né, professor? Eu achei que era 061, nada a ver. DDD de número 1, facilitação. Primeira coisa, o examinador não é da área, então você vai atuar no sentido de facilitar o trabalho do examinador. Antes de você escrever, você tem de entender que esse cara que vai corrigir a sua prova não é da área. Então eu vou pedir para você facilitar a vida desse cara aqui. Como você vai fazê-lo? Dá uma olhada aqui neste desenho. Eu vou pedir para você fazer isso. Você tem os parágrafos do seu texto. Primeiro, segundo, terceiro. Quantos parágrafos eu vou fazer? Calma. Quarto e quinto parágrafos. Você tem aí 5 parágrafos no seu texto. Legal? Bom, eu vou falar para você que a estrutura obrigatória para a dissertação é uma estrutura que apresente introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui, supostamente, eu teria uma introdução, um desenvolvimento. Ah, mas tem prova que não vai ter conclusão. Eu vou te falar mais para frente. Entenda primeiro isso aqui. Em regra geral, nós temos aqui, como regra geral, a apresentação de introdução, desenvolvimento e conclusão para a sua banca. Legal?
Tópicos. Você tem os tópicos sendo tratados no desenvolvimento. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Bacana. Dessa forma você facilita a vida do examinador. Professor, o que mais que eu tenho de fazer para facilitar a vida desse cara? Anota aí. Primeiro, você vai elaborar. A gente sabe que os nossos textos vão ter entre 25 e 30 linhas, né? Elaborar textos com 4 ou 5 parágrafos. Elaborar textos com 4 ou 5 parágrafos. Ou 4 ou 5. Qual é a diferença? O de 4 não vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento, mas apenas 2 de desenvolvimento. Então, ó, o de 4 parágrafos tem 2 parágrafos de desenvolvimento. E o de 5, ele tem 3 parágrafos aí aqui, né, de desenvolvimento. Vamos colocar aqui 2 parágrafos de desenvolvimento. Bacana? Essa é a diferença. Todos vão ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Legal. Para facilitar a vida do cara, o que você vai fazer? Você vai redigir cada um dos parágrafos. Cada parágrafo entre 4 a 9 linhas no máximo. Entre 4 a 9 linhas no máximo. Sabe por quê? Isso aqui facilita a vida do examinador. Cada um dos parágrafos vai ter entre 4 a 9 linhas e a gente mantém o equilíbrio textual. Eu vou pedir também para você dividir cada parágrafo, dividir cada parágrafo em pelo menos 2 períodos. Em pelo menos 2 períodos. Legal. Dixon, resume aí para mim. Resumindo, você vai fazer 2 pontos finais em cada um dos parágrafos, pelo menos. Já bota isso daí, ó, do jeito que eu estou colocando. 2 pontos finais, pelo menos, em cada um dos parágrafos. Legal. O que mais que eu vou fazer? Você vai fazer isso daqui. Deixar claro o que será tratado no parágrafo para o examinador. Bom, se você aqui vai falar sobre causas da violência no Brasil, eu vou pedir para você chegar aqui e deixar claro que são causas da violência. Se aqui você vai falar como a intolerância afeta as pessoas, aqui você deixa claro, né? Como a intolerância afeta a sociedade. Para facilitar a vida desse examinador, se você vem aqui e fala que, por exemplo, está falando sobre o meio ambiente e você quer trazer lá medidas que vão combater o problema, medidas de combate. Eu vou pedir muitas vezes para você utilizar até a nomenclatura do próprio tópico, para auxiliar. Legal. Além disso, você já sabe, com relação aos tópicos, abordar preferencialmente na ordem proposta, e cada um em um parágrafo.